Fala, meus queridos colecionadores e colecionadoras, All Collections BR com vocês aqui hoje para uma unboxing review dessa reedição do Trunks do Futuro, porque sabemos que o primeiro lote veio com bastante defeitos, veio com algumas coisas que incomodou os colecionadores. A Bandai pegou e fez o segundo lote, que é essa figura que eu estou. Então, vamos ver se a Bandai conseguiu resolver mesmo esses problemas ou não. Já tem um tempo que eu tô com essa figura, já tem no prazo aí de um mês mais ou menos, ou um pouco mais. Eu fiz a compra dele na Sugotoys, porém, de uma semana pra cá eu decidi abrir a figura e decidi articular ela para poder trazer para vocês se esses problemas foram resolvidos mesmo ou não. Eu cheguei a ver uns 2, 3 vídeos diferentes para poder ver se a opinião dos colecionadores era o mesmo e foi. Então ele já vai estar aberto, mas essa é por essa questão mesmo de eu preferir articular a figura para poder trazer um review mais completo dessa reedição do Trunks, tá? Então, podemos ver aqui que a caixa é a mesma, né? Padrão SH Figures da série do Dragon Ball Z. Vem com essas artes aqui dos protótipos dele, algumas poses no fundo. Então é a mesma caixa base mesmo, tá bom? Então aqui está a figura. Podemos ver aqui que as expressões faciais desse Trunks está incrível. Uma coisa que todos os colecionadores que eu vi os vídeos, todos elogiaram: acabamento, pintura, expressão facial, head sculpt, mãos, os detalhes da roupa, da espada. Ninguém reclamou de nada nesse quesito. Só vai ser as questões que vocês já sabem, o que a gente for falar aqui no vídeo. Mas aqui podemos ver que ele vem com a expressão de rosto sério também, só que porém olhando para o lado. Ele gritando com a boca aberta, com raiva, e aqui com raiva com os dentes cerrados. Aqui a espada, a bainha. Ele vem com 2, 4, 6 pares de mãos. Punhos fechados vem com ele. A palma de mão aqui para os poderes. Palma de mão aberta. Aqui meio semi-aberta. Os pares de mãos fechados também, porém com um gap no meio para poder usar com a espada. Temos essa franja. Temos essa head sculpt dele da forma normal, que está incrível também. Olha o nível de detalhe dessa head sculpt. Tá incrível. Uma coisa que a Bandai fez, ela fez para você poder retirar, poder tirar esse rosto dele. Então isso é bom, talvez por lançar uma peça mais para frente, uma DLC. Então você já pode usar aqui. Incrível. Aqui tá o Trunks. Uma coisa que eu reparei nele, ele é um pouco mais pesado, pelo menos que essas figuras que eu já trouxe no canal. E uma coisa que eu percebo é por causa das pernas. As pernas são bem pesadas, mas deve ser mais pelo acabamento da calça, né? Pode ver aqui que essa calça é meio balão, né? Então, quando você segura a figura por aqui, dá pra você perceber que é por causa da calça. Essa expressão facial dele tá incrível, tá? A Bandai mandou muito bem mesmo. O cabelo fosco, que eu prefiro assim também. E essa franja, que ela é mais preenchida do que a outra, né? Essa aqui podemos ver que é um pouco menor, tipo, menos cabelo. O rosto dele fica mais clean com esse. Mas creio eu que eles colocaram isso porque nessa fase do Trunks mudou o desenhista. Então a gente sabe que os desenhistas, cada um tem seu traço. Então, se eu não me engano, a primeira aparição do Trunks, ele tá mais cabeludo assim, até mesmo no mangá dá para perceber isso, e depois ele já aparece com a franja mais clean. Essa franja, vamos fazer a troca, e pela troca já dá para perceber que o rosto dele fica mais clean, você consegue ver melhor o rosto dele. Mas enfim, vamos direto ao que interessa aqui, vamos falar da figura. Ele tem articulação na cabeça, no pescoço, o pescoço dele também mexe. Uma coisa, manteve esse gap no pescoço, muita gente reclama dele, né? Mas apesar que você, dependendo da forma que você ajeitar aqui, da pose que você fizer, fica tranquilo. Uma coisa, questão só de adaptar o pescoço mesmo, tá? Aqui temos a jaqueta dele, que é de borracha, para ajudar na articulação, né? Tem que ela é solta aqui atrás. Então você consegue fazer uma boa articulação com ele. Vamos ver aqui que o braço vai todo na horizontal. O braço gira 360.
Ele tem articulação borboleta muito boa. É como se fosse uma articulação borboleta dupla. Muitos falam isso. Então a articulação dele é muito boa mesmo. Pode ver que os braços dele vêm bem para frente. Você consegue praticamente encostar uma mão na outra. Então, incrível. Tem articulação no bíceps, articulação dupla no cotovelo, nas mãos também. Tem articulação no tórax, no peitoral dele. O cinto, ele é móvel, assim como na última. Uma coisa que a Bandai consertou é aqui, ó. Essa parte de baixo, a galera reclamava que veio errado. Que essa parte da frente mesmo, na figura antiga, tava ao contrário, tava nas costas. Era uma coisa que incomodava uns, outros não. Se você reparar bem, você consegue detectar isso. Fora isso, não. Eu só reparei mesmo porque eles comentaram sobre. Mas aqui a Bandai consertou, colocou essa parte para frente mesmo, corretamente. Então aqui podemos ver que a perna dele abre muito para as laterais. Articulação 3.0, né? Então é outro nível. A perna dele vai bem para frente. Para trás também. Só que aí dá esse gap, né? Então você consegue movimentar para trás aqui até um certo nível. Senão o gap aumenta, mas você consegue fazer muito bem as pernas dele para trás. As coxas dele giram para fora um pouco. Articulação dupla no joelho. Articulação nos pés. Na ponta do pé também. Então um dos detalhes que a gente já confirmou que a Bandai consertou foi o abdômen, que eles colocaram agora do lado certo, que pode ver que a articulação na cintura e no abdômen dele é muito boa. As pernas, então vamos testar as pernas agora, hein? Pode ver que as pernas estão completamente fixas. Estou segurando aqui porque senão vai ficar fazendo barulho do cinto. O cinto fica batendo aqui, que é plástico, né? Então estou segurando aqui, ó, pode ver que as pernas... Nada de mexer. Você articulando aqui, você sente que você tem que fazer um certo tipo de força para poder articular. Então, muito bom. A Bandai mandou bem. Conseguiu consertar esse problema nas pernas do Trunks. Conseguiu consertar essa posição da barriga, que agora está no nível certo. E o braço. Outra coisa também que eles reclamavam que veio com defeito é que o pino do lado direito é menor que o do esquerdo. Então na hora que você encaixa saía bastante. Então aqui, ó, vamos pegar e testar. Pode ver que eu tô balançando bem, tô pegando bem na ponta do punho dele e não sai. Tem figura assim que o cara segurava assim, ó. Apenas o cara soltar a figura aqui embaixo, ela já caía. Bandai consertou também, então mais um ponto para Bandai ter consertado isso. Ter levado o apelo dos fãs, dos colecionadores, para poder consertar totalmente esse problema. Então agora vamos olhar a espada, que também era um problema que vinha com algumas pessoas que incomodava elas. Então aqui tá a espada. Gostei muito do acabamento. A Bandai mandou muito bem aqui, gostei bastante. Bonita, muito bem feita. Espada tranquila, encaixa de boa, não sai. A maioria do pessoal reclamava da bainha, que soltava muito fácil. Tem as posições certas, você vê aqui que um pino é maior que o outro, então você já consegue identificar em qual lado da bainha que ela encaixa. Encaixado, pode ver que não solta também. Tinha do pessoal que encaixava aqui, era só segurar a espada por aqui e ela já soltava. Não precisava nem balançar. Não solta fácil. Quando você vai movimentar no Trunks, como eu falei com vocês que eu mexi com algumas articulações no Trunks, eu cheguei a mexer mesmo na figura, dependendo do jeito que você for movimentar, se você movimentar muito aqui, braço, perna, com certeza solta. Não solta com certa facilidade, mas sim solta, sabe? É mais fácil você colocar na pose, depois encaixar a bainha aqui para ficar mais tranquilo. Senão, dependendo da forma de você ficar mexendo o abdômen para trás para frente, com certeza vai ficar puxando a bainha para cima, né? E querendo ou não, faz força para soltar. Mas tirando isso, a Bandai também consertou esse problema. Mais um ponto para a Bandai aí de ter consertado os problemas desse Trunks. Vamos trocar a head sculpt dele. Vamos colocar essa série aqui, olhando para o lado. Uma coisa também que a galera reclamava é o encaixe do rosto. Então, se você pressionar um pouco, falava que ficava gap no rosto, no cabelo. Pode ver que não fica gap algum. Só pressionar mesmo que fica 100%. Eu vou colocar ele numa pose aqui com a bainha para vocês verem que a quantidade de vezes que pode soltar ou não. Então, já vou trocar a mão aqui.
Fizemos um encaixe. Você vem. Aqui, consegui encaixar. É que nem eu falei com vocês. No momento de você articular, você tem que movimentar um pouco o braço aqui, se encostar, sai, fica fixo. Como até mesmo a primeira edição, tinha uns que saía com mais facilidades, outros não. Saía, ficava de boa. Saía nessa situação de você articular demais com a bainha nas costas dele. Que é uma coisa normal, porque pina aqui é de borracha, então é mais fácil de soltar. Mas com paciência vai. É que nem eu falo, arruma a pose, depois só encaixa o que tem que encaixar e de boa, beleza? Então dá pra ver que a Bandai mandou bem aqui nas situações da figura. Então é isso, galera. Eu vou pausar o vídeo, vou colocar o Trunks aqui com todos os itens extra dele e já volto pra análise final. Fechou? Segura aí. Então, galera, voltamos aqui para o final do vídeo para poder finalizar essa review dessa segunda edição do Trunks. Eu só tenho que enfatizar que a Bandai mandou bem em consertar esses problemas e entregar ao público, aos colecionadores, o que ela tinha que ter feito na primeira edição. Que, tirando isso, essa é considerada uma das figuras mais lindas da série, da linha da SH Figuarts. Então, é uma figura que chama muita atenção na exposição, pelos níveis de detalhe, os acabamentos, a expressão facial, que nem a Bandai mandou muito bem aqui, de mesmo não tendo mais rostos dele de forma base, mas você pode retirar, porque pode usar em outros Trunks. Então a Bandai mandou bem em pensar nisso. Para poder usar, uma coisa que eu esqueci de falar com vocês, para poder usar as mãos dele para a espada, que nem esse aqui que tem um gap, você apenas tira esse pino da ponta da espada, encaixa o punho na espada aqui, coloca o pino de novo. E fica bom a espada, ela não é pesada, então dá para você fazer várias poses. Esse Trunks, qualquer pose que você fizer com ele fica boa. Pode ver que aqui ele sem mãos, simulando a mão no bolso, a figura já chama atenção, já impõe respeito. Então, agora, pensando na galera que já tem esse Trunks da primeira edição, compensa trocar ou não? Olha, no meu ponto de vista, eu acho que não compensa para quem já tem essa figura. A não ser se sua figura estiver te incomodando muito. Aquela questão de você tentar de fazer uma pose e as pernas estiverem balançando, incomodando, não ficando fixas na pose. Ou a espada, a bainha da espada. Então, o braço, você dá um toque, sai que nem eu. Movimentei bem aqui, movimentei para deixar numa pose boa. Não saiu hora nenhuma. Desde quando eu abri essa caixa, o braço não saiu hora nenhuma. Movimentei bastante, coloquei para cima, para baixo. Vocês viram que pendurei a figura e não soltou. Se suas figuras estiverem incomodando muito nessas questões, sim, eu aconselho você comprar para poder fazer várias poses tranquilamente, tirar fotos, deixar expostas. Agora, se você é fã do Trunks e quer ter a versão original dele na sua coleção, a versão boa, então também, se é uma coisa que te incomoda aqui, que você sente que deve trocar, troque. Mas tirando isso, se não é uma coisa que te incomoda, se você já está acostumado com a figura, deixa ela exposta ali, eu acho que não compensa. Você vai ter que tentar o trabalho de vender, às vezes vender mais barato por causa desses problemas, então às vezes não compensa. Cada um é cada um, mas no meu ponto de vista, acho que não compensa trocar em si. Que é a mesma caixa, a mesma figura, os mesmos detalhes, só muda a articulação mesmo. Então é isso, galera. Agradeço a vocês que ficaram até aqui. Esse vídeo eu acho que era mais enfatizar mesmo a questão na exploração da figura em si, de detalhes, porque é a mesma coisa, eu só queria enfatizar mais mesmo aonde a Bandai tinha que consertar e ela consertou. Então temos que dar graças a isso, né? Que a Bandai escutou os fãs e consertou o que tinha que consertar, né? Então é isso. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e fique ligado aí para os próximos SH Figuarts que tá vindo pro canal. Fechou? Então, valeu, tchau, obrigado, fui.